Olá! O nosso papo continua sendo sobre as escolas literárias, mais especificamente sobre o arcadismo, que é a arte do século XVIII, os anos 1700. Falaremos agora sobre os temas mais frequentes na literatura do arcadismo. Esses temas possuem nomes, são as tópicas árcades. Essas tópicas árcades possuem nomes em latim, mas a gente vai traduzindo aos poucos. Falaremos do Inutilia Truncat. Falaremos também sobre o Locus Amoenus, o Aurea Mediocritas, sobre Fugere Urbem e, por fim, falaremos do Carpe Diem. O importante é que você entenda que essas tópicas árcades são os temas frequentes da literatura do arcadismo, aqueles temas que mais aparecem na poesia. Vamos ver alguns exemplos e vamos entender cada uma das tópicas árcades. Começaremos com Inutilia Truncat. Acompanhe aqui o poema de Cláudio Manuel da Costa. Alguém há de cuidar, que é frase inchada, daquela que lá se usa entre essa gente, que julga que diz muito e não diz nada. Observe que Cláudio Manuel da Costa está fazendo uma série de referências a outro estilo literário. Ele está se referindo aqui ao estilo literário do Barroco. Veja que ele está criticando a frase inchada. Ele está criticando aqui aquela frase que usa entre essa gente que julga que diz muito e não diz nada. Todas essas pessoas aqui que ele está criticando são as pessoas da estética do barroco. É uma grande crítica ao barroco. O barroco, que você se lembra, era uma estética de exageros, era uma estética de excessos. Pois bem, o que Cláudio Manuel da Costa está defendendo aqui? Cláudio Manuel da Costa está defendendo o Inutilia Truncat. Inutilia Truncat, em uma tradução rápida, significa cortar aquilo que é inútil, cortar o inútil. Vamos cortar o exagero, vamos cortar o inútil, vamos cortar tudo aquilo que é excesso. Então há uma valorização aqui de uma linguagem mais clara, de uma linguagem mais simples, de uma linguagem mais direta, traço que é importantíssimo da estética do arcadismo. A próxima tópica que iremos tratar é o Fugere Urbem. Acompanhe o poema de Silva Alvarenga. Amo a simples natureza. Busquem outros a vaidade nos tumultos da cidade, na riqueza e no poder. O que Silva Alvarenga está falando aqui e o que é a tópica do Fugere Urbem? Fugere Urbem significa a fuga da cidade, a fuga do ambiente urbano, a fuga da cidade. Observe o poema. Amo a simples natureza, busquem outros a vaidade nos tumultos da cidade, na riqueza e no poder. Há aqui uma grande crítica à ambição e à vaidade que existem no ambiente urbano. Os poetas do arcadismo criticam essa ambição e criticam a vaidade. Eles valorizam o ambiente da natureza. Agora você se pergunta, se o poeta sugere a fuga do ambiente urbano, para onde que essa fuga deve ocorrer? Essa fuga deve ser direcionada para o locus amoenus. Olhe um trechinho de um poema do Cláudio Manuel da Costa, outro poeta importante do arcadismo. Que alegre, que suave, que sonora aquela fontezinha aqui murmura. Este trechinho do Cláudio Manuel da Costa está fazendo referência à valorização da vida do campo, que era algo bastante frequente na literatura do arcadismo. Essa valorização da vida do campo tem um nome, é o bucolismo, a valorização da vida campestre. Observe então que o poeta do arcadismo valoriza a tranquilidade e valoriza a integração com a natureza. A próxima tópica que iremos tratar aqui é o Aurea Mediocritas. Aurea Mediocritas a gente vai observar no poema de Tomás Antônio Gonzaga. Um pouco meditemos na regular beleza, que em tudo quanto vive nos descobre a sábia natureza. Observe aqui, neste poema, que
o que o poeta está falando é sobre a regularidade da natureza. Aurea mediocritas, em uma tradução rápida, significa a mediocridade de ouro. Aí você se pergunta: o poeta então valoriza a mediocridade? Sim, porque mediocridade nada mais é do que estar na média. E estar na média é algo que os poetas do arcadismo valorizam muito. Veja que a natureza é regular. A natureza, ela é sábia. A natureza, ela está em equilíbrio. Estar na média é estar em equilíbrio. Então, o que esses poetas estão buscando é o equilíbrio com a natureza, é um elogio, é uma valorização do equilíbrio. A última tópica é o Carpe Diem. Vamos ler um trechinho de Tomás Antônio Gonzaga. Que havemos de esperar, Marília Bela, que vão passando os florescentes dias? Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Observe que Carpe Diem significa aproveitar o dia, aproveitar o momento presente. Mas o que o poeta do arcadismo quer dizer quando fala de carpe diem? Ele está aqui sugerindo que o momento presente seja vivido em toda a plenitude, que os amantes, Marília e ele, aproveitem o momento em toda a intensidade, com todas as belezas e com todas as características que o momento pode lhe proporcionar. Então, carpe diem significa aproveitar o momento presente em plenitude.